Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. No Brasil, 18 e 18 e 18 e 18. Já passou mais 18. Então, coincidência de ponta a ponta. Eu estou brincando, nem sei se são 18 e 18. São 18 e 14, viu? Ainda tem 4 minutos de balanço. Essa daqui é a live mais esperada da semana. É a live dos copiadores, a live da turma que precisa de um pouquinho de conteúdo. Aí eles vêm junto com vocês, se escondem aí no meio e daqui a pouquinho começam a fazer considerações inéditas por tudo que está acontecendo no planeta. Eu não estou brincando, não, é verdade mesmo. A nossa live, graças a Deus, é muito mais vista, mal vista e bem vista. Bem vista por vocês, mal vista por outras pessoas, que tentam de todas as formas, de alguma maneira, sabotar o nosso trabalho, desmerecer o nosso trabalho. Mas nós estamos aqui sempre, fazendo o fechamento de uma semana e a entrega de outra. Com a entrega de outra, a gente considera o nosso trabalho feito. Porque amanhã eu venho com Carlos Velasco, com Rafael Machado, e a gente dá um apanhado geopolítico e fecha esse núcleo geopolítico, na qual o Lula hoje está inserido, o Brasil está inserido. A última semana, o Brasil está na berlinda do mundo. Com erros, acertos e muitos erros, a gente chega a esse ponto que aqui está. O meu recado para vocês, que estão aqui seguindo a gente, é o que eu tenho falado essa última semana. A gente está fazendo uma campanha aqui, a campanha do Pix. Façam um Pix para o canal, porque nós temos que salvar todo o nosso conteúdo para servir de acervo para vocês. O nosso conteúdo não tem copyright, nós não temos direito de cópia de nada, nós não estabelecemos direito de cópia. Tudo que nós fazemos é de domínio público. Todo e qualquer produto que sai do canal Rubem Gonzalez, do portal Rubem Gonzalez, do ABC da Geopolítica, que amanhã vai ao ar pela primeira vez, às 7h30 da manhã, até às 8h30. A gente vai bater um papo aqui rapidinho, um bate-bola sobre o noticiário, sobre o que está acontecendo, como se discutir na semana. Mas aí é papo de notícia, rápido, vapt-vupt, só para se manter atualizado, para acordar para o mundo, para acordar para a vida. Aqui não. Aqui a gente está fazendo trabalho, é o RG Notícias. Pronto, RG Notícias vai compilar esse trabalhinho aí. Então, conto com a presença de vocês, é no ABC da Geopolítica, não é nem nesse canal. Por quê? Porque nós temos que habilitar outro canal. Aquele canal nós precisamos dar uma oxigenada nele, uma habilitação, porque serve como Geoforça hoje, serviu para desaguar toda a perseguição que nós sofremos no portal Rubem Gonzalez. Viemos para cá. Então, aqui agora a gente faz esse trabalho. E essa semana, como já ficou claro e explícito, o tratamento que nós vamos dar é a situação em que o Brasil se encontra no mundo. De uma hora para outra, por um erro, um acerto, um erro estratégico, um acerto estratégico, a gente nunca sabe, porque a gente não sabe o que está por trás. A gente só consegue enxergar o que está pela frente. O Lula coloca o Brasil no seio da Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial, que é muito acima do que qualquer um esteja enxergando. A Terceira Guerra Mundial não é a guerra em si, que está sendo estabelecida em terreno ucraniano, com milhares de mortes, com sofrimento, com um gasto intenso, mas é o que está emparelhado com aquilo ali. O grande movimento geopolítico que existe por trás dos combates. Nos combates aqui você é assodado por notícias falaciosas, por mentiras, por canais mentirosos, pela mídia oficial que mente, pela direita agora brasileira, que boa parte chateadinha porque o Bolsonaro não deu um golpe e não ficou no Brasil, já viraram ucranianos de nascimento, uma coisa que era normal de se esperar. Estão todos defendendo a Ucrânia, só que a Ucrânia não tem como defendê-la. A Ucrânia simplesmente é um passadiço, é uma areia movediça, é um pântano de morte criado pelo Ocidente para transformar aquilo num ponto de fratura da Rússia, a maior potência militar da atualidade no planeta, aliada de primeira hora, de primeiro momento com a China.
a maior potência econômica do planeta. E o que é que nós temos? Nós temos um império decadente. Nós temos a Companhia das Índias Orientais com o pé na lama, com o pé no lodo. Nós temos alguém morrendo, querendo permanecer vivo. Temos os Estados Unidos agonizando, puxando por ar, não se sabe aonde, e atuando da forma que ele mais sabe, de forma suja, mesquinha, com a geopolítica rasteira, com os acordos por detrás dos panos, pelos acertos, como começou dizendo um líder africano, reverberado pelo Wellington Calazans, ampliado por mim, aquela história, enquanto a China leva desenvolvimento, dinheiro, obras para a África, os Estados Unidos querem levar palestras e lição de moral de quem não tem moral nenhuma, como aqui no Brasil desembarcam através do consórcio democrata americano, com o único intuito de se apossar das riquezas da nossa Amazônia, baseado única e exclusivamente na lição que eles vão dar como a gente vai tratar os nossos indígenas. A semana passada, uma missão da Inglaterra esteve reunido com a FUNAI. Você imagina, quando você olha para a história, quando você vê a história de colonização, principalmente anglo-saxão, sionista, em todo o mundo, principalmente a Inglaterra, a França e outras, que não é anglo-saxão, mas tem uma aproximação muito grande. É um país latino, meio não latino, é uma coisa estranha aquilo ali. Então é o seguinte, quando você vê a atuação dele junto a povos primitivos, você sabe que a única coisa que eles praticaram foi genocídios. Arrancar a cabeça, arrancar escalpos, usar, levar para circos. Talvez eles venham ensinar isso para a gente, eu não sei. Quem sabe, né? Quem sabe a gente não esteja esse nível de aprendizado. Então, é nessa sinuca de bico que a gente está metido e o que o Lula nos jogou. Antes disso, eu, pedindo para vocês aqui a presença de vocês, todo aqui, a participação, eu quero que o Christian coloque uma conta corrente aí também, porque teve muita gente que falou que queria ajudar e não tinha conta corrente. Coloca aí no descritivo do vídeo, aí junto ao Pix. Você vai dar uma ajuda aqui, você dá no Pix e bota R$2 aqui e 20 lá no Pix. A gente vai fazer a leitura do pessoal que está ajudando a gente no Pix, não tenha dúvida também. Tá? Mas isso daí é só um assunto interno nosso. Nosso conteúdo, como eu falei, é de graça. Vocês estão aqui de graça, vão permanecer e vão receber o respeito enquanto se derem ao respeito. Não tenha dúvida. A única notícia que eu vou lançar aqui é uma notícia estranha, escalafobética, que saiu hoje na imprensa. Depois, nas considerações iniciais, eu vou passar logo para o Wellington, e o Wellington poder comentar essa coisa estranha, esdrúxula, que nós temos aqui a Petrobras com uma ideia agora, que a Petrobras deseja. O Christian está pedindo para passar uma mensagem para o e-mail. Vocês passarem uma mensagem para o e-mail. Escreve aí também, Christian. A Petrobras tem... para mim não colocar dados pessoais ali na descrição. Para ele não colocar dados pessoais, ele simplesmente está pedindo para o pessoal passar um e-mail. Passando o e-mail, ele dá o retorno, feedback. Pronto, resolvido. A Petrobras pensa em voltar à distribuição, pretende retomar a marca BR na justiça. Isso daí é o retrato de um governo fraco, frágil e mancomunado. Funciona assim. O governo militar faz uma distribuidora do nada, que em 2 anos se torna a maior do país. Foi uma obra maravilhosa de Ernesto Geisel, que na época presidia a Petrobras para a expansão da população no nosso território, para a tomada do nosso território, expansão em fronteiras. Isso se tornou necessário, pois as multinacionais só queriam distribuir nos grandes centros. O interior do Brasil era abastecido com latões e galões, um processo caro, perigoso, ineficiente e caótico. Aí o governo federal investiu bilhões do contribuinte, que criou a maior e mais eficiente distribuidora do país, isso em 2 anos. Motivo de orgulho e gerador de lucro para a Petrobras descobrir novos campos e novos horizontes, pois foi com o dinheiro da Petrobras distribuidora. Então, do nada, do nadão, copiando um youtuber que tem aí lá da Bahia, seu Pimenta, do nada, do nadão, aparece um governo neoliberal, canalha, paladino da moral de aluguel, capitaneado por um presidente falso nacionalista,
tá? Que foi expulso praticamente do Exército, pega esse patrimônio fenomenal, destrói o mesmo e entrega a preço de banana para uma gangue de amigos. Isso a troco, é claro, de gordas propinas e sociedades em paraísos fiscais, que ganha de mão beijada essa turma, uma empresa que levou 50 anos para virar esse colosso. No momento seguinte, agora, no melhor estilo farsa programada, ascende ao poder um governo pseudo-esquerdista com as pseudo-nacionalistas, que, ao invés de desfazer a maracutaia, colocar todos na cadeia, faz o mais fácil dos caminhos. Vai construir outra estatal, outra distribuidora, para dentro de poucos anos o ciclo de doação se repetir e todos saírem impunes, bilionários e felizes para sempre. Enfim, é assim que acabam os contos de fadas no Brasil. Os ladrões felizes e bilionários, todos morando em Miami, porque lá dá para ver o Silvio Santos passeando de pijama, como diz o Wellington. Roubei isso dele. Wellington, bom domingo, bom final de tarde, bom início de outra semana e vamos à vaca fria. Considerações iniciais dessa terceira guerra mundial que colocaram a gente de presente. Nós ganhamos isso. Bola contigo, Wellington. Boa noite, Rubão, boa noite a você assistindo aqui ao canal Geoforça. É um prazer estar aqui de volta, um beijo enorme para Amanda Rabuski, esse beijo que já é a minha marca de entrada aqui nesta live dos domingos. Rubem, que situação é essa, né? O Lula que negligenciou a importância do Brasil no contexto geopolítico, agora acaba colocando o Brasil numa situação que poderia ter sido evitada se houvesse habilidade diplomática. E se não houvesse essa conivência de parte da elite brasileira, parte do comando militar brasileiro, e esse complexo de vira-lata que povoa mentes e corações das diferentes forças políticas brasileiras, independentemente da orientação política. Então, o Brasil ficou refém dos Estados Unidos da América, através de uma ala que define a política externa com base na presença, na existência de Donald Trump como um presidente da República nos Estados Unidos, e a outra ala, que é a que está no poder atualmente, que está completamente submissa e alinhada com o decadente Partido Democratas, que perdeu parte do parlamento, né? Ganhou no Senado por um senador ou dois, né? E perdeu na Câmara Baixa. Mesmo assim, o Brasil caminha a passos largos naquela história que já falávamos aqui anteriormente, de abraço dos afogados. Então, hoje, nesse dia de São Jorge, importante dia aqui para que a gente possa fazer uma reflexão sobre quem tem sua orientação religiosa, que não passa por esse tipo de crença. Eu peço licença para falar sobre isso, para quem é ateu também, mas é um dia que eu considero muito importante para mim, né? Eu tenho uma devoção a São Jorge. Então, seria hoje o dia mesmo de colocarmos os inimigos, Rubem, debaixo das patas do fiel ginete, porque é disso que se trata. Então, temos aí os dragões para combater, e essa live promete exatamente a exposição, que antes de combatermos os dragões, precisamos saber quem eles são. E olha que esse dragão não é chinês. Então, Rubem, é um prazer estar aqui de volta e espero que possamos ter uma boa live e que o seu público, né, daqui do Geoforça, possa sair daqui com algum proveito, com alguma mensagem transformadora. Por enquanto, é isso que eu tenho a dizer. Rubem, eu vou passar uma dica para você. Com o microfone, com o microfone ligado, fica mais como fácil. Melhorou? Como melhorou, rapaz?
Meu Deus do céu, está vendo por que eu preciso de você? Olha? Como é que eu ia descobrir que o telefone estava, que o microfone estava desligado? Realmente, gente, passamos por momentos difíceis e as pessoas, principalmente uma oposição doente, eu não sei a quê, ou uma tentativa vã de sempre, de toda forma, tentar mostrar uma subserviência a quem ganha e mostrar que nós não podemos, em momento algum, em hipótese alguma, tecer nenhum tipo de comentário sobre o que está ocorrendo. Nós temos que ver tudo errado, porque, segundo essas pessoas, no atacado, não é o momento da gente falar nada. É o momento de nos retrairmos. Tá? É o momento de nos retrairmos. É o momento de nos recolhermos. Por quê? Por quê? Qual vai ser o momento? Quando está ganhando, quando as coisas estão boas, as commodities estão boas, os frutos internacionais, a impressão de dólar está tendo aceitação no mundo inteiro. A situação aparentemente parece boa. Então, aparecendo boa, está tudo muito bem, está tudo muito legal. Ótimo, você não pode criticar porque está tudo uma vitória. Quando começa a aparecer a derrocada, a cagada, as mentiras, as sacanagens, os acordos falaciosos, aonde um conluio ao entorno, é um mofo, eu considero o mofo do zinabre do que está acontecendo. O fio condutor nosso, o fio condutor do Brasil se chama 13,75 de taxa Selic, PPI, que é a entrega da nossa riqueza, do nosso petróleo, em termos de dividendos, para quem tem dinheiro, em desfavor do povo trabalhador, a manutenção de um banco central independente que não produz dinheiro, porque não tem autonomia para tal, apenas serve de balcão de negócios para os outros, e um país riquíssimo como o nosso, pagando um salário mínimo miserável e tendo uma das piores distribuições de renda do mundo. Nós temos que nos calar a isso tudo, porque todo mundo tem que chegar aqui e virar o zinabre em torno desse fio condutor. Existe um fio condutor que foi estendido em 1988 com a nova Constituição, e de lá para cá o resto que existe é só zinabre. Só. É o mofo em volta da matéria-prima. Tudo. O Lula é mofo, o Collor é mofo, Bolsonaro é mofo. E nós estamos vivendo em volta desse mofo. E somos obrigados a isso aqui. Eu não vou botar o vídeo aqui, porque é um vídeo terrível, horroroso, pavoroso, assustador, até pela figura em tela. É aquele perito Ricardo Molina. O Ricardo Molina urinando em cima de uma Bíblia. É isso que está interessando ao brasileiro. E o cara dizendo que ele é petista. Vale para o resto, vale para o oposto também. O cara é bolsonarista. Tá? O cara nem é ativista político, nem me importa se seja. Tentar partidarizar tudo leva ao fracasso ambos os lados. A esquerda, a direita é composta de milhões de indivíduos. Portanto, tentar personalizar erros será fácil para ambos os bandos, porque nesse imenso universo de pessoas, é claro que temos bandidos, ladrões na esquerda, na direita. E quando eu personalizo a esquerda através de um bandido, eu estou dando capital para eles fazerem o mesmo comigo, porque tem ladrão aqui e lá, tem na nossa família, tem num universo restrito. Você imagina dentro de um universo onde tem milhões de pessoas, elementos ruins, bandidos, ladrões, psicopatas. Ao atacar a aula aposta por crime que nada tem a ver, a resposta está garantida, a espiral descendente mantida e tudo zinabre, tudo mofo em torno do principal. Aqui só temos uma coisa, uma república de doação, uma cultura, uma subcultura de entender que tudo que vem do norte é bom, que nós não podemos ter outra saída, não existe outra saída. O que o Brasil vai... O cara me pergunta o que o Brasil vai fazer? Vai rasgar os compromissos que tem? Eu falei, é exatamente isso. Como é que faz isso rasgando? Como você vai? Com atitude. Como é que vai ter essa atitude? Com homens. Agora com homens, não com ratos.
não com gente comprometida, não num lugar onde aparece um ministro da Justiça, um rei mal coroado, que cisma de ser o protagonista de todo o país. Ou então alguém que nas finanças vai falar, isso vai dar inflação. Aí todo mundo na esquina, o cara não sabe ler, nem escrever, nem fazer um ó com um copo molhado, mas ele já entende de política macroeconômica, ele entende de inflação, ele entende de tudo, ele entende de moeda. O brasileiro tem esse falso protagonismo. Em 5 minutos ele vira íntimo do cara, não sabe nada daquilo, nunca viu, mas aí já conhece desde a infância. Então é isso aí que interessa. Interessa essa dicotomia, aonde o Lula, talvez inebriado por estar dentro de um cenário hegemônico, nunca correu isso para ele, o Lula está inebriado com essa hegemonia criada por um sistema que deseja sacar o máximo dele e o máximo da gente, sacar a Amazônia, sacar riquezas, sacar tudo. Os outros já sacam a 13,75 por mês, a Petrobras com o PPI, aonde o petróleo, eu sou especialista na área de petróleo, pratico consultoria para empresas, e eu digo para vocês que o petróleo caiu no mundo. Caiu em torno de 10% nos últimos 4 meses, e a gasolina aqui dentro aumentou. Por quê? Porque o compromisso é com o rentismo, o compromisso é com quem é de fora. E agora o Lula, talvez navegando inebriado nesse mar esplêndido, onde todos estão do lado dele, o judiciário, a mídia, o mainstream, simplesmente o Lula acha que pode dar um passo a mais. E entra e coloca a gente dentro da Terceira Guerra Mundial, se colocando num cenário onde o Bolsonaro, o mais obtuso e idiota que tenha sido, teve um papel simples, neutro, tranquilo. Olha, somos amigos de todos, queremos a paz e acabou, estamos aqui. Custava muito o Lula avisar isso aí? Não. Olha só, quero dizer para vocês que a Rússia não pode entrar dentro da Ucrânia. Isso aí não pode bater. Mas a gente tem que sentar, tomar uma cachaça e resolver isso. Ô, Lula, meu amigo, mal informado, mal gerido, tá? Mal assessorado, tem mais de 200 mil pessoas enterradas ou insepultas naquilo ali. Está o Maracanã, de 1950, e sobra defunto, e está morrendo gente todo dia. Nós não estamos falando de brincadeira, não. Não é sua turminha distópica e utópica que vive em grupo de direitos humanos nessas universidades, nesse ninho, nesse antro brasileiro que virou universidade pública, que ela tem que ser fechada. Fechada, começar do zero. Não só ela, como a privada. Nós temos que ter um choque de educação nesse país. Chega, tem que recomeçar, tem que implodir e começar de novo. Mas não é o substrato desta live. Essa live aqui, nós vamos falar o que nós nos propomos a falar. Simplesmente o que está ocorrendo agora, no momento. E vamos começar exatamente por aí, onde o Lula se sentiu em paz, à vontade, para criar o boteco do Lula e falar o que bem entende. Mas, Wellington, ponto 1 das nossas considerações, deu ruim no boteco do Lula? A cerveja era de milho transgênico? O que ocorreu? Ô, Rubão, fica até difícil acrescentar alguma coisa depois dessa sua explanação. O que ocorreu é exatamente isso. Quando um presidente da República é mal assessorado em questões tão importantes como a que estamos aqui comentando há mais de um ano, que é esta tensão na Ucrânia, que na verdade é uma guerra da NATO contra a Rússia em solo ucraniano, e um presidente consegue ter a negligência de falar que resolve numa mesa de bar, tomando cerveja, ele não consegue sequer alimentar o próprio vício em bebidas alcoólicas, porque ele não terá tempo diante do clima de acirramento entre as partes. Era preciso que Lula fosse menos boçal, era preciso que Lula fosse menos arrogante, porque essa aparente simplicidade dele, ela alimenta uma arrogância visível para quem acompanha
cada gesto, cada palavra que ele escolhe para se colocar como protagonista de tudo que acontece, de tudo que ele comenta ou de tudo que ele é convidado a falar sobre. Então, Rubem, a cerveja não existiu, ela não só poderia ter sido de péssima qualidade, considerando aí que você que conhece muito de cerveja, eu não conheço absolutamente nada sobre cerveja, fala muito sobre a péssima qualidade da cerveja brasileira e também sobre a maneira ridícula que foi sugerida para discutir sobre algo tão relevante como este embrião de Terceira Guerra Mundial que está sendo colocado ali na Ucrânia. Observe que esta semana pouco foi, pouco foi falado na imprensa sobre a Rússia. As pessoas já estão, a imprensa, né, quando eu falo as pessoas, nesse caso aí é a imprensa OTAN, ela já começa a falar mais sobre a China do que sobre a Rússia. Porque o alvo, e isso já falávamos aqui há muito tempo atrás, antes de começar essa tensão na Ucrânia, eles queriam pegar a Rússia e dividir em 17 países para roubar as riquezas e partir com tudo para cima da China. Esse sempre foi o plano, inclusive um plano explícito que Joe Biden, quando era senador, né, e outros, já vinham falando sobre isso. Então, Rubão, será que ninguém perto de Lula teve assim a honestidade de falar assim, o Lula, é o seguinte, a Rússia iniciou essa operação especial na Ucrânia porque houve um golpe na Ucrânia que destituiu um presidente eleito democraticamente para que Zelensky chegasse ao poder e tentasse uma aproximação da NATO nas fronteiras com a Rússia através da Ucrânia. E os povos russos que viviam nas fronteiras ucranianas com a Rússia vinham sendo massacrados, foram quase 8.000 assassinatos frios e, assim, desumanos, fora os mais de 23.000 que ficaram gravemente feridos e que têm sequelas até hoje. Então, Lula, não é uma questão aqui da Rússia invadir a Ucrânia, é uma questão de subexistência. Ou a Rússia faria isso, ou ela deixaria de existir. Então, não fale bobagem. Considere que o bloco BRICS é um bloco que o Brasil faz parte e que tem um mercado garantido e que vai haver uma disputa de mercado, onde o Brasil teria já 33% de destino dos seus commodities e outros produtos, e produto industrializado a preços competitivos, para inclusive ser um grande revendedor para outros setores do planeta. E se você for abraçar o bloco que está em decadência, o Brasil vai ser apenas um terreno de exploração. Bem, eu falo que alguém deveria ter dito isso a Lula, porque, diante de tanta bobagem que ele fala, às vezes parece mesmo que ele não sabia de nada disso que eu estou falando. Mas claro que ele sabe. Mas claro que ele sabe. O problema é que ele pensou, ele apostou tudo na tática do João sem braço. Lula é aquele tipo de animal irracional que estaria sempre esperando o sol aparecer pela manhã para encarar mais um dia e saber como seria. E por isso
ele todo dia muda o discurso. Toda hora ele fala uma coisa. E mente. Mente que nem sente. Na TV portuguesa, ele diz, RTP, inclusive está disponível na internet a entrevista, ele disse que reduziu, Rubem, ele teve a coragem de dizer isso. Ele disse que reduziu a dívida interna brasileira. Será que esse sacana não conversou, não viu nada de Maria Lúcia Fatorelli em momento algum da vida dele? Quanta hipocrisia. Que cara de pau do cacete também. Assim, a gente perde a paciência. Então, quando você vê um presidente reduzindo uma potência como o Brasil a um mero terreno de exploração, apenas por ser um canalha, sabujo, cínico, fingido, dissimulado, aí você fica na dúvida. Eu colei com Carlos Velasco que a minha posição de apoio a Lula é condicionada a uma virada nacionalista. Mas eu falo isso, sabe por quê? Porque isso não vai acontecer, Rubem. Então eu não tenho que apoiar Lula, porque eu sei que o caráter dele não permite isso. Os acordos que ele fez não permitem que ele seja presidente do Brasil. Ele é apenas um fugitivo que conseguiu uma licença para sair da cadeia, mas continua preso a um conjunto de obrigações que condicionam a situação de liberdade aparente que ele vive. Mas é preso, é um preso, é um preso a valores que não são brasileiros. Então, eu considero que Lula jogou o Brasil no pior momento, do lado errado de uma guerra. É bom lembrar que a história diz que Getúlio Vargas jogaria o Brasil do lado dos nazistas e que foi um ataque artificial no navio brasileiro, no submarino, algo assim, não recordo agora com detalhes, que fez com que o Brasil apoiasse o bloco dos Estados Unidos naquela oportunidade. Não importa. Também não sei se essa história é verdadeira, porque todo o mérito de Getúlio Vargas é distorcido. Todo o mérito de Getúlio Vargas é distorcido, porque ele era nacionalista. Então, é preciso tirar todo o mérito dele para não deixar nenhuma semente boa em quem é nacionalista. Então, mas nesse caso, o Lula teria a obrigação de trazer à tona a importância do Brasil no contexto geopolítico. E teria a obrigação de dizer que não é parte dessa guerra. Ele teria obrigações com o povo brasileiro, mas está com ministérios aí de bandidos, falsos índios, falsos negros, falsos ativistas, e colocam com a ala corrupta das Forças Armadas, vendida aos Estados Unidos, e acredita mesmo que irá sobreviver a isso. Lula faltou combinar com os russos e agora também com os chineses. Os chineses estão de olhos bem abertos para o seu jogo duplo. Os russos já sabem quem você é. Então, barbas de molho, muito cuidado, muita calma nessa hora, e a falsa oposição também se cuide, porque a situação é de guerra mundial e vai haver tiro. Ainda que sejam guerras regionais, a instabilidade do planeta é inevitável, porque os Estados Unidos está querendo morrer atirando. E quem quer morrer atirando, morre. É isso, Rubem. Perfeitamente. É muito bom a gente pegar aqui pontos de reflexões. Nacionalista, você me pergunta se os Estados Unidos
tem algum dedo no Sudão, ele tem dedo, pé, tudo, tudo, tudo. Como os Estados Unidos virou uma subpotência mundial, com 800 bases espalhadas pelo mundo, 500 mil soldados pintados com papel, pagos com papel pintado, pingando da rotativa, ainda passando para países tolos como o Brasil e como outros, apesar da história do Lula ter falado com a China que não iria comercializar só com o dólar, o que acontece é que aquilo ali foi uma colocada na parede da China, ou da Odesse. Ninguém falou isso. Só que a China é adepta do soft power. Então, você está de cara com aquilo ali. Aqui o nosso negócio, aqui a situação nossa é esclarecer. Pampa 2, você comete uma das maiores idiosincrasias, que é uma palavra bonita para idiotice. Tá? Então, é o seguinte, é uma palavra politicamente correta, como nós estamos na época do politicamente correto, quando você coloca a culpa da tragédia argentina na esquerda, uma esquerda que não existe. Você quer saber uma esquerda que existe? A esquerda que existe se chama China, que em 1988 era um país com PIB menor que o Brasil, e hoje o Brasil não tem condições nem de limpar as botas, nem de lavar as cuecas sujas de freada da China. Então, você quer ver um lugar onde a esquerda deu certo? Está lá. Você sabe por que a esquerda deu certo lá? Por causa dos chineses. Não foi por ser esquerda. É a inteligência que te falta. Porque você acha que Bolsonaro e meia dúzia de ladrões que o acompanham são o suficiente porque é contraponto àquilo que você não gosta. Ocorre que teve regimes de direita que também solucionaram seus problemas. Você sabe por quê? Quem solucionou foram os elementos envolvidos. Foi o grau de desenvolvimento interno, o grau de comprometimento com o seu povo. Enquanto isso, pessoas tolas continuam presas à esquerda e direita. Um conceito arcaico que remonta a gente ao século XVIII. Ou seja, o mundo da era aeroespacial, a era eletrônica cibernética. Uma vez eu li na revista Veja que o último contato lógico com a realidade foi a máquina de escrever. Depois da máquina elétrica, tudo perdeu o sentido de compreensão lógica, e é verdade. Você aperta um botão, acontece uma série de comandos e aquilo ali sai do outro lado. Você aperta a letra F, sai a letra F. Mas se a máquina quiser, aquilo ali sai uma letra G ou H. É só configurar. A última ação mecânica compreensível ao olho nu foi a máquina de escrever. Foi o último grande elemento da mídia, do controle das massas, que nós tivemos controle, efetivamente. Você digitava, o teclado estava lá, você lia exatamente na hora que você está fazendo. Agora você estabelece comandos que você não entende, mas você quer entender de tudo. Para você entender de tudo, faz como eu. Estuda 30, 40 anos. Faz isso. Eu desafio. Eu estou desafiando economistas, eu estou desafiando administradores, eu estou desafiando engenheiros, estou desafiando todo mundo. Especialistas, militares, eu desafio todo mundo. Porque eu sou melhor do que eles? Não, é porque simplesmente eu me informo e mantenho a minha honestidade em cima. Não tem nada a ver com esquerda ou direita. Querem que você seja idiota e ache isso. Querem que você seja tonto o suficiente para achar isso. E também tem aqui a minha querida amiga. Está aqui, espera aí. Rapidinho. Está aqui, eu printei. Cristiane Diniz Banar. O que faz alguém pensar que também não podemos ser escravos dos países que o Lula já está fazendo alianças? Primeiro que o Lula não está fazendo alianças com ninguém. O Lula, o que ele fez foi, na China, assinar publicamente contratos que já estavam assinados. Porque, para quem não sabe, um contrato é uma obra jurídica que tem que beirar a perfeição entre suas partes e leva meses para ser elaborado. Ninguém faz um contrato envolvendo 14 contratos envolvendo 54 bilhões em cima das coxas e faz um espetáculo circense. Aquele espetáculo é comum, é normal entre os outros. O Lula não está fazendo nada de errado em participar daquilo, não. Tem nada contra o Lula fazer isso, não. Só que são coisas complexas. O Lula não está fazendo aliança com ninguém. Um contrato não é uma aliança. E outra coisa, nós vamos ser escravos. Nós não somos escravos dos Estados Unidos. Nós somos escravos do Lula, do Bolsonaro, dos nossos representantes. São eles que nos escravizam. São eles que interagem com países que têm esse tipo de política.
e arriam as nossas calças para eles. Entregam o que é nosso. Ninguém pode fazer nada para ajudar o salário mínimo, ajudar o pobre, mas tomar uma medida para beneficiar especuladores que vêm aqui usar o capital motel no Brasil, entra de manhã, sai de noite, entra de noite, sai de manhã, especulando, roubando o nosso dinheiro. O PPI da Petrobras, o sistema de dividendos mais promíscuo do planeta, as ações mais valorizadas do tio Sam, nunca pagaram um dividendo. Pergunta quem recebeu um dividendo da Tesla, as ações mais valorizadas do mundo. Agora, todo ano, todo semestre, todo trimestre, bilhões e bilhões carreados do meu lombo, do seu lombo, da minha miséria, da sua miséria, da nossa pobreza, para os investidores da Petrobras. Aí agora, sem questionar nada a doação da Petrobras, vamos fazer uma nova Petrobras, vamos fazer uma Petrobras distribuidora. Para quê? Para daqui a 2 anos aparecer outro Bolsonaro e fazer a mesma coisa? Começa a ficar repetido, começa a ficar figurinha repetida. Começa a ficar cansativo. Tudo que o Wellington falou aí é a mais pura verdade. Agora, tem gente que não quer ouvir a verdade. Eu e o Wellington poderíamos estar aqui fazendo uma ode ao governo Lula, puxando o saco do Lula, mentindo para vocês, fazendo a mesma coisa que acontece quando vocês vão ver a guerra da Ucrânia. Tem gente aí dizendo para vocês que a Ucrânia ganhou a guerra. Estão falando desde o primeiro dia. E tem gente aqui que está aqui que assiste isso aí. E quando eu quero que vocês continuem assistindo para ver que é mentira. E nós, desde o primeiro dia, fechamos um pacote e mostramos a verdade para vocês. Sempre fomos honestos com vocês. Mostramos como a guerra se desenvolvia, o que estava acontecendo. Agora, vocês querem que a gente chegue na geopolítica agora e faça o seguinte. O Lula está fazendo uma coisa maravilhosa. Estamos todos com o Lula. Vai tudo melhorar, porque nós vamos torcer para que isso esteja acontecendo. Gente, isso é torcida. Isso não serve para a gente, não. Aqui nós estamos aqui prestando um serviço gratuito. A gente pede uma colaboração aqui para manter o canal, tá? Mas todo o nosso conteúdo é gratuito e não é registrado. O Wellington é um profissional reconhecido internacionalmente, vem aqui graciosamente, eu perco meu tempo todo dia e a gente bota um conteúdo aqui, a gente poderia botar direito de cópia, porque tudo que está aqui é produzido intelectualmente por nós. É propriedade nossa, mas nós estamos doando. Tem gente que não vale nada tentando vender isso. Tem gente fazendo campanha de arrecadação para entregar armas na Ucrânia. A arma da Ucrânia é troca de carro, é pagamento do agiota, é o garotão de programa que pega pelas barbas. É isso aí. Tem trouxa para tudo. Então, deixar claro, minha querida amiga, que nós não vamos passar por nada disso com a China e a Rússia, que não é o modus operandi deles. Mas, para isso, você tem que entender geopolítica. Por isso que eu me propus a fazer um curso de geopolítica, para as pessoas entenderem o básico. Entender porque você não pode confiar. Você não pode confiar nos Estados Unidos. Por quê? Porque eu estou dizendo para vocês não confiarem? Não. Não é por causa disso. É porque, efetivamente, as ações tomadas por aquele governo te levam a isso. Então, mais do que nunca, fique claro esse ponto. Mais para frente eu esclareço. Wellington, nessa mesma linha 2, o ponto 2 da nossa reflexão desse domingo, que serve de inspiração. Eu espero que essa turma do governo, que vive olhando a nossa live, assistindo, o pessoal do SNI e de outros lugares, ou da ABIN, que, ao invés de perseguir a gente, peguem algo de bom. Seria ótimo. Seria a nossa contribuição, a nossa imodesta contribuição, que de modesto já basta meu pai e meu filho. Tá? A imprensa que afaga é a mesma que apedreja. Por que o Lula deixou de ser o xodó da imprensa da noite para o dia? A carruagem virou abóbora, a abóbora virou picanha? É mesmo? É isso aí, Rubão. Sabe por quê? Porque quando eu estava dentro do TSE, em Brasília, no primeiro turno, eu estava ao vivo com você, quando houve a virada da vantagem de Lula sobre Bolsonaro. Não é? Eu vi e falei a você o que estava acontecendo ali naquele ambiente. Foi constrangedor ver
jornalistas vibrando, gritando, como se eu estivesse numa arquibancada. Ou, eu não vou nem dizer arquibancada, porque o futebol, especialmente para o brasileiro, tem uma paixão diferente, né? Então, o futebol, ele faz parte da nossa cultura, eu não vou banalizar o futebol. Parecia mesmo aquele circo sem cobertura de lona. Não sei se você alcançou, você que está me assistindo. O Rubem, eu sei que alcançou, porque o Rubem é mais velho do que eu, bem mais velho, inclusive. Mas é o seguinte... Alguns meses. Estou brincando. Então, o que acontece? Foi uma vergonha. Aquela imprensa que estava desejosa pela vitória de Lula, ela era parte da estratégia do Partido Democratas dos Estados Unidos da América para a ascensão do identitarismo ao poder, para institucionalizar a pedofilia, institucionalizar casamento de girafa que se sente hipopótamo, essas coisas aí que vocês estão acompanhando, não é? Então, essa imprensa, ela é chamada de imprensa apenas de maneira protocolar. São instrumentos de propaganda secundários, né? São carros de som, aquele serviço de alto-falante que existia antigamente nas praças, nos coretos, porque sequer são vistos como órgãos de imprensa para os colonos. São qualquer coisa, megafone. E aí, o Lula fez lá uma declaração que soou como uma traição, a ajuda. Inclusive, teve isso partindo de autoridades norte-americanas, que se o Brasil tivesse um procurador-geral da República sério, uma oposição séria, umas forças armadas sérias, iria investigar. O que é isso aqui? Um político norte-americano, um diplomata norte-americano, estão dizendo que ajudaram Lula nas eleições. Isso era suficiente para anular uma eleição. É uma ingerência assumida em diversas instâncias oficiais de ajuda, ingerência. Então, essa imprensa recebeu a ordem de massacrar o pseudo-rebelde. Mas não é preciso. Não é preciso. O Brasil está ocupado. O Brasil está ocupado desde Temer, desde Dilma. O Brasil está ocupado, bem ocupado. Então, as forças estrangeiras, a chamada mão invisível, já atua no Brasil. A CIA está no Brasil, em diferentes ministérios, ocupa a justiça brasileira, totalmente ocupada. Né? A rota do tráfico de cocaína é interessantíssima que seja preservada através do Brasil, para chegar com segurança e preços competitivos para o maior mercado consumidor do planeta, que é os Estados Unidos da América. Então, são muitos interesses e muito dinheiro envolvido. E a imprensa torrou, queimou Lula na fogueira, e agora vai voltar a falar bem de novo, porque ele voltou a ser obediente. Ele não é mais um candidato à ovelha desgarrada, a ovelha negra da família, não vai ser mais. Ele lembrou que ele não está livre, ele está solto. E aí vai voltar agora para visitar a Rússia, ele está condicionando Putin a se retirar da Ucrânia. Quem é Lula, minha gente, para falar sobre esse tema de uma maneira tão simplória? Um arrogante, um cego pela vaidade, cego pelos incompetentes que estão ao redor dele. Basta dizer que a comunicação do governo é liderada por Paulo Pimenta. Paulo Pimenta, minha gente.
Paulo Pimenta. Vocês entenderam o que eu estou falando? É isso aí que é o governo Lula. Guajajara. A irmã de Marielle, a mulher, até hoje é chamada de a irmã de Marielle. Tá? E tem também aquela que nasceu com a morte de Chico Mendes. Lembram? Quem é? Quem nasceu? Quem Tartaruga sem casco. Isso, Marina Silva. Onde tem Marina Silva, tem desmatamento. O Brasil bateu o recorde de desmatamento de 2008, no mês passado, com Marina Silva. E esse pessoal quer que a gente poupe isso, Haddad, com uma política que o professor Tiago, amigo meu lá da Bahia, chama de calabouço fiscal. Foi o nome mais fantástico que alguém poderia dar a esse plano. Calabouço fiscal é ótimo. É disso que se trata, é um calabouço. Então, a imprensa é parte da arma de propaganda democrata. Porque o Brasil vive hoje, o brasileiro, na verdade não é só o Brasil brasileiro, os países ocidentais vivem hoje a censura por volume, a produção exagerada de porcarias que conduz o cidadão a buscar somente aquilo que ele se identifica e que satisfaz a sua necessidade de parecer informado. Isso é censura, porque o que realmente está acontecendo não faz parte, ou quando faz parte é lá um pontinho no meio de uma infinidade de outras banalidades. Então, Rubão, essa imprensa que afagou é a mesma que apedreja e vai voltar a afagar e vai voltar a apedrejar. E o Brasil está perdendo o bonde da história. O Brasil está perdendo a maior oportunidade que a história moderna ofereceu a ele para se consolidar como uma potência, graças a um conjunto de elementos que vão desde o complexo de vira-lata, passando pela vaidade, pela ignorância e pelo espírito de ladrão de galinha. O cara quer roubar, mas ele só sabe roubar coisas pequenas e satisfaz com a comissão de um país que está falindo e que quer roubar a gente quando ele poderia ser maior do que aquele país que está falindo, se juntasse com outros e se consolidasse. Assim, é preguiça também, é espírito de ladrão de galinha que não consegue projetar algo maior, não é? Quem nasceu para ladrão de galinha? É incapacidade de se mudar daquele botequim que vendia cachaça em frente ao sindicato, onde ele nunca trabalhou na vida, onde ele nunca foi destaque nenhum, a não ser o fato que no início da década de 70 foi para os Estados Unidos fazer curso de extensão e de práticas sindicais num sindicato notadamente que é conhecido no mundo inteiro como um antro de treinamento da CIA. Né? Esse aí é o exemplo do Lula. 73, ele aparece em 78, 79 como salvador da pátria, como um grande destaque na Globo, em tudo quanto é lugar, como líder de um momento em que o Brasil não estava num processo de distensão total. Aí recebe uma prisão fake, aonde parente dele morreu, ele foi lá no enterro, levaram ele, coisa de compadre. E dali para cá, o resto é história. Eu quero dizer, por exemplo, aqui que eu não quero ser mesquinho, eu não quero jogar baixo, eu não quero ser ordinário, eu não quero cair na vala comum do petismo e nem do próprio Lula. Mas o Lula, há dias atrás, há meses atrás, veio classificar você. Eu sou um hedonista. Eu sou um hedonista porque eu tenho 2 televisões na minha casa. Eu sou hedonista porque eu tenho um carro. Ele falou que as pessoas têm que deixar... Foi ele que falou, não fui eu, porra. Eu quero que vocês entendam isso. Eu estou repetindo as palavras dele. É porque ele é uma máquina de mentira tão viva
tão viva, tão veloz, tão cíclica, que ele tapa uma mentira com a outra. Ele mesmo já falou, a gente ia lá fora e chutava, dizia que tinha 30 milhões de crianças. Ninguém vai vir aqui conferir. Ele, num ataque de sincericídio, ele falou isso. A gente vai chutando números e ele continua isso. Sabe por quê? Que é quem foi e é sempre será. Pau que nasce torto nunca se endireita. É assim. É como um belo espécime de um grande analista geopolítico que tem aí, que no passado foi pego fazendo plágio, falsificando entrevistas, e até hoje faz a mesma coisa. E continua todo mundo. Tem gente seguindo. Não, é bonito, é legal, ótimo. Pode seguir. Eu não vou citar nomes, eu não preciso citar nomes. Mas é o seguinte, é um defeito atávico, é uma trava. Então o Lula veio aqui combater todo mundo. Você se sentir culpado porque você tem 2 televisões na sua casa, você podia viver com um. Então, nesse momento, quando aquela primeira dama que ele comprou aí, não sei aonde, vai numa loja de grife comprar uma gravata de $1.000 ou de €1.000, eu acho um absurdo a imprensa segui-los. Mas, por outro lado, dentro da narrativa que ele criou, você chegar e descobrir que ele fez um casamento de faz de conta, porque essa mulher já era amante dele há muito tempo. Todo mundo, até as pedras da rua, sabem disso? Que a pobre dona Marisa, essa daí era amante dele há muito tempo, tanto é que ela foi nomeada no primeiro governo dele ou no segundo governo dele, já com um salário nababesco na Itaipu Nacional. Tem petista que tem que me dar carteirada aqui, porque a Janja é isso, é professora daquilo. Eu quero saber onde ela entrou por mérito em algum lugar que não tenha sido nomeada, principalmente em Itaipu, por quem? Por Gleisi Hoffmann, que a nomeou. Então é o seguinte, aí gasta 9 mil euros no almoço. Eu acho isso daí mesquinho quando se fala de um chefe de Estado de um país que tem um PIB, PIB por poder de compra de 3 bilhões de dólares. Eu acho mesquinho a gente falar nisso. Mas quem chamou essa mesquinhez foi ele. Foi ele que trouxe a discussão da cama, do sofá, para o palco, ao invés de cuidar dos problemas do país. Uma ministra dele, essa tartaruga sem casco, foi fora do Brasil e disse que o Brasil tinha 120 milhões de pessoas passando fome. Olha, lá fora tem canalha. Lá fora tem bandido. A Europa está cheia de bandidos. Agora, uma coisa é verdade. Quando o cara pega o microfone e vai para um púlpito falar em nome de um país, ele sabe o que ele está fazendo. E a gente continuou com o mesmo nível de responsabilidade do bar que vendia cachaça e moela em frente ao sindicato. O senhor Lula teria obrigação de entender o que aconteceu historicamente ali na Ucrânia, no começo da década passada. Mas ele, como analfabeto preferencial e ignorante por conveniência, ele simplesmente tenta reduzir tudo a uma partida de sinuca, a um copo de cachaça e ao seu proselitismo barato. Como disse o Wellington, não estão enganando mais ninguém. Tem que tomar cuidado, porque podem puxar a escada e ficar pendurado na brocha. Se você chegar, saber quem foi Viktor Yanukovych, foi o último presidente da Ucrânia, foi o último. Estertou aqui, entrou no lugar do outro, foi colocado para fora, foi chotado por quem? Por Victoria Nuland. Victoria Nuland estava lá, no meio do povo, e bate no peito e se jacta de ter feito aquilo. Você imagina a Rússia fazendo isso no México? Tá? Você imagina o Medvedev agora tirando onda que derrubou o governo do México para atacar os Estados Unidos? É normal? É aceitável isso? É só você fazer um termo de comparação. Aí vem um sujeito, um imbecil como esse, e vem aqui tentando enquadrar a Rússia. Quem é o Brasil para enquadrar a Rússia? O Brasil não tem força para nada, porque assim quiseram. Porque é assim que é a nova República Brasileira, é a nova res pública. Isso aqui não é república, é uma res pública. É esse tipo de sujeito que nós temos na presidência, que consegue ser pior do que o Bolsonaro. Porque realmente ser pior do que o Bolsonaro é para se louvar. É difícil você entender alguma coisa disso. Aí, quando a gente vem aqui e coloca os pingos nos is,
Você continua pagando 13,75% de taxa básica. A Petrobras continua pagando os maiores dividendos do planeta, pornográficos, caso de polícia, e ele botou uma gangue lá para tomar conta da Petrobras para manter tudo igual. O PPI basta uma canetada, basta começar, olha, amanhã acabou. A partir de amanhã, metade do petróleo brasileiro vai ser distribuído no Brasil, refinado no Brasil, e vai ser vendido a preço de Brasil, com lucro. Moral da história, sabe o que vai acontecer? 30% a menos do preço do combustível, amanhã. A gasolina está R$5, vai vir para R$3,50. Mas não pode fazer isso, porque a turma, os anglo-saxões sionistas, estão lá esperando deles. A turma, um pedaço daqui, outro pedaço lá de fora, está todo mundo esperando, os sócios. A turma que orbita como moscas, não importa qual a merda que esteja ali. Todos eles, seja Paulo Guedes, seja Fernando Haddad, acabaram de dizer que voltaram atrás na situação da taxação, da taxa da miséria, da compra da capinha de celular para o cara sustentar a família, já que não tem mais emprego. Aí o Haddad está indo lá na China para taxar lá. Ou seja, canalha, um sujeito que não foi eleito, um vagabundo como esse, um incompetente, o pior prefeito de uma capital do Brasil em toda a sua história, um cara que conseguiu se destruir politicamente, de tão ruim que é. É esse um dos próceres do PT, junto com o Lula. Vamos ver o que ele vai arrumar. Preparem-se para algo não muito bom. Vocês e os analistas, os patriotas nacionalistas, que são incapazes de escrever Geoforça Brasil no seu título lá. Brasil. Ali não está escrito Espanha, não. Ali está escrito Brasil. Sabe por quê? Porque é Geoforça Brasil. Isso aqui é nacionalismo brasileiro. Isso aqui, quando eu falo que esse canal é nacionalista, é patriota em relação ao Brasil. Eu não coloco um canal com línguas estranhas, com palavras estranhas, não. Aqui é nacionalismo brasileiro. Brasileiro. Eu estou visando o Brasil. E chamo qualquer um para um debate, para um desafio, para o que quiser. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém e não estou precisando puxar o saco de ninguém. Não quero nada do PT. Eu quero sim do PT honestidade, que sejam honestos, que sejam coerentes. Sempre falei, torci para o Bolsonaro dar certo, porque eu sou passageiro. Torci agora para o Lula dar certo. Só que o caminho do Lula está muito pior do que o do Bolsonaro. Muito, muito, muito pior. Não tenha dúvida nenhuma. Não dá mais para enganar todo mundo. Vamos ir em frente aqui. Obrigado, Rubem Cocazero. O ministro Flávio Dino falou que mais bolsonaristas serão investigados. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Que você passe 4 anos olhando a briga deles com os bolsonaristas. É isso que o Flávio Dino quer, é isso que o Lula quer. Enquanto isso, o Brasil vai mal. Obrigado. É isso que eles querem. Que você fique nisso aí, brigando por causa do sofá, onde está o criado mudo. O criado mudo não pode falar, porque é criado mudo, é racismo estrutural. Reinventaram a história, reinventaram tudo, reinventaram a desgraça toda, tudo. Por isso que eu falo, implode e começa do zero. Bem, deixa eu passar aqui para o nosso terceiro ponto, Wellington. A Terceira Guerra Mundial já começou? Vai ter bomba ou apenas é uma nova Guerra Fria? Como é que vai ser isso, Wellington? Olha, Rubão, vai ser um misto. Vai ter guerras regionais e vai ter Guerra Fria. A Guerra Fria já começou, tá? A nova Guerra Fria já começou e é uma Guerra Fria mais abrangente, porque envolve China e Rússia. E observe que as tensões estão sendo preparadas em todo o planeta. Você está vendo o que está acontecendo no norte da África, né? Inclusive foi um dos temas do meu comentário, o vídeo. Eu agradeço a você, inclusive, Rubem, por estar pedindo para que as pessoas se inscrevam no meu canal, e eu sou muito grato a você por isso. E se atingirmos os 10 mil, vamos fazer uma live lá de batismo, lá no canal. E eu comentei isso na televisão ontem, esse tema do Sudão, que é bastante preocupante. Mas temos aí a questão de Taiwan, que também vai produzir uma série de instabilidades ali
entre os países, essa perseguição implacável à Coreia do Norte, que é uma potência nuclear, e até mesmo a tentativa de culpar o México por causa do vício dos norte-americanos na chamada droga zumbi. Então, isso tudo vai produzir um caminhão aí, uma carreta de instabilidades pelo planeta. Então, a Guerra Fria ela vai existir e vão existir diversas guerras regionais que irão fazer com que isso que estou falando aqui, e você também tem falado todos os dias aqui no canal, sobre perder o bonde da história, vai ficar muito caracterizado em relação ao Brasil. Que o Brasil vai perder os seus... É aquela coisa, o Brasil está trocando o certo pelo duvidoso. Quando o Brasil vai abrir mão dos BRICS, que assegura ele 33% do mercado do planeta, e não é mais BRICS daquele jeito da sigla com as iniciais de 5 países. Hoje temos o BRICS Plus, que são outros países agregados, ainda que de forma não oficial, mas que já trabalham em parceria com os BRICS. Então é mais do que isso aí, mais do que 33%. E o Brasil vai abrir mão disso para mergulhar de cabeça na piscina vazia que foi armada pelos Estados Unidos para a Europa. Eu moro aqui na Europa, minha gente. Eu sei o que eu estou falando. Ninguém está falando na televisão, mas na Alemanha tem greve, tem protesto todo dia, ninguém está falando. Na França também. No Reino Unido também. Então, é preciso que você entenda que quando eu falo aqui que o Brasil está perdendo o bonde da história, eu não falo com alegria. Eu não falo porque eu estou torcendo contra. Não, eu torço para que dê certo, não importa qual seja o presidente. É porque eu torço realmente para que o Brasil dê certo. Mas o que me deixa realmente revoltado é ver que as pessoas fulanizaram o debate de uma maneira tal que qualquer coisa que você fale, que seja uma crítica, por mais elementar que seja a crítica, você é rotulado de ser do outro espectro da política, que também não é diferente do que está no poder. Qual a diferença da política de Paulo Guedes para de Haddad? Se você conseguir escrever aqui no chat qual é a diferença, sinceramente, eu mudo aqui totalmente minha opinião e peço desculpas, mas não vai encontrar. Certo? Qual a diferença de uma política de submissão aos Estados Unidos de Bolsonaro em relação à de Lula agora? Bolsonaro ainda teve a dignidade de valorizar a parceria com a Rússia e conseguiu fertilizantes, que o Brasil tinha produção de fertilizantes e entregou, o Paulo Guedes entregou. Então, estamos aqui diante de uma construção de uma situação mista de Guerra Fria e guerras regionais. O mundo vai entrar num colapso inimaginável. Eu até escrevi no meu Twitter essa semana que, quer dizer, a semana passada, né? Porque a semana começa no domingo, amanhã é segunda-feira, hoje é primeira-feira, domingo. Então, na semana passada eu escrevi sobre isso, que eu temo guerras regionais e aquele prognóstico que tem sido feito por aí de uma redução de 30% da população do planeta por causa de guerras e fome. Então, estejamos muito atentos a isso, Rubem. Bom, Rubem, antes de devolver para você, e eu peço até licença para falar com você, com o nosso público aqui sobre isso, já estamos aqui com 1.900 e tantos, quase 2.000 pessoas assistindo, eu agradeço. Primeiro que curta o canal aqui, compartilhe o vídeo, comente para aumentar o engajamento, tá? Mas é isso. Eu falei sobre o dia de São Jorge, que é hoje, mas dia 19 foi o dia de Santo Expedito.
E eu devia, rapaz, uma promessa a Santo Expedito, que eu não paguei direito. Era para fazer 200 santinhos por uma graça alcançada, e eu só fiz 100. Então, como eu estou com 200 mil, ou perdão, quase 2.000 pessoas assistindo, eu quero dizer que eu recebi uma graça de Santo Expedito, isso há muito tempo, e estava devendo isso. Então, eu estou pagando aqui o Santo Expedito, assim, digitalmente, mas com a mesma eficiência, assim. Sou muito grato pela graça alcançada naquela oportunidade. Então, estou pagando aqui a promessa no Geoforça. Está vendo aí, Rubem? Eu agradeço a você por essa oportunidade. Geoforça também é religião. Geoforça é religião, é o respeito à religião de todo mundo, é o respeito às pessoas que pensam diferentes. Eu tenho amigos meus que são bolsonaristas doentes, eu tenho amigos meus que são lulistas doentes, e eu todo dia tento curá-los. Todo dia tento curá-los porque eu acho que eles têm que ser eles. Têm que ser eles mesmos. E ver que o Bolsonaro, em algum momento, poderia ter feito algo, mas não fez, infelizmente, e que ele poderia ser o grande beneficiário. Teve um sujeito aí, um tal de Gustavo, que entrou só com o nome Gustavo, provavelmente um fake, tentando atacar aqui. Esse tipo de gente eu já sei de onde vem. Não tem problema em por onde vem. Fica tranquilo com você, mas é o seguinte, você diz que os jornalistas estavam cansados de apanhar dos seguranças do Bolsonaro. Eu aqui, de forma séria, porque eu sou sério, você não é. Eu te desafio publicamente, sob pena de responder a um processo aonde você tem uma prova que um segurança da República bateu num jornalista brasileiro. Não estou aqui, não sou advogado do Bolsonaro, não, tá? Não sou advogado do Bolsonaro, não. Quero saber aonde houve isso aí. Pode ser que o tapinha nas costas, a bocada, a boca aberta, a SECOM totalmente aberta, como está agora, até porque quem está lá na SECOM tem que estar de bem com todo mundo, porque tem mais ou menos umas 8 carretas de imundícia na carroceria dele. O problema dele não é comigo, não é com o Wellington, é com a justiça, é com a história, é com quem o cerca, é com a própria família. Pegar um cidadão desse, se você quiser apoiá-lo, você tem que colocar ele como, vamos dizer, embaixador em algum país bem distante, talvez uma ilha isolada do Pacífico, para ninguém lembrar que ele existe. Mas aí você coloca ele na SECOM. Você imagina, né? Você imagina a quantidade de vidros e cristais que o Lula está se cercando, pronto para... Vocês assistam bem e pensem bem. A CNN encostou no tronco da mangueira. No que encostou no tronco da mangueira, caiu 2 caminhões de manga. Nem balançou o galho. Apenas falou a verdade. Foi lá e colocou umas imagens, uma situação mal esclarecida, manipulada. Mas por que aquela manipulação, Rubem? Simples. Uma coisa muito simples. Qual é a intenção do dia 8 de janeiro? Você não sabe? Não. Rubem vai te dar a explicação. Rubão vai te explicar o que é 8 de janeiro. 8 de janeiro é o momento exato onde o governo Lula iria criar, ou criou, ou está tentando criar e tentar continuar alimentando, um fantoche, tá? Um arcabouço, aonde não é o arcabouço do outro, não, é um arcabouço diferente, aonde ele pode manter 4 anos de briga de traveco por ponto na Praça Mauá. É uma briga inócua entre bolsonaristas e lulistas. É a tentativa de manter 4 anos de governo com a narrativa de brigar com o governo que passou. Bolsonaro tentou isso sem sucesso e abandonou rápido o barco. Só que o PT tentou levar ao estado de arte. Criou a imagem de terrorista. Engraçado que um sujeito com um fuzil na mão, atirando em via pública, matando pessoas, o que foi feito no Rio Grande do Norte, não é terrorismo, que traficante no Brasil não pode ser chamado de terrorista. Agora, velho ridículo e decrépito, fantasiado de soldado,
usando 4 números a menos, com a barriga à mostra, com cabo de vassoura, fingindo que é um fuzil, desfilando na chuva, em frente ao quartel, isso aí é para você rir ou chorar, de acordo com o lado. Mas o PT tentou transformar esse cara num perigoso terrorista que iria destruir a democracia brasileira, a risível democracia brasileira. Ao fazer isso, qual é a necessidade imperiosa desse grupo, dessa matilha que atacou o poder? Porque 80% do ministério do Lula não serve para nada, para absolutamente nada. Então, qual é o incentivo daquilo ali? É você criar uma narrativa, criar uma guerra de bolsadas, uma briga entre 2 travecos por um ponto, aonde você esqueça de tudo. Você esqueça que o Brasil paga um salário miserável. Nenhum país com a riqueza do Brasil, no binômio ou trinômio que você tentar fazer o cruzamento, paga um salário tão miserável. O Paraguai não paga um salário tão baixo, nem em poder de compra, nem em valores expressos reais. O Brasil paga o salário mais miserável. O Brasil é, entre o país do G20, botando o G20, o país que tem o maior desequilíbrio de distribuição de renda. Nenhum país que tem a riqueza do Brasil tem a quantidade de casas sem atendimento sanitário, sem água encanada, sem luz regular, sem nada, vivendo em amontoados e aglomerados, palafitas urbanas. Isso o Brasil teve. 12, 13 anos de governo do PT, não mudaram nada, absolutamente nada disso. Chegaram aqui e falaram assim, você já votou no Lula e agora você está querendo fazer? Exatamente, eu tenho moral para falar, muito mais do que você. Até porque eu tenho moral, você não tem. Moral e decência tem esse aí, que chega e fala assim, eu errei aqui, ou então digo melhor, naquele momento não tinha nada menos ruim para fazer. Só que agora, quando não tem menos ruim para fazer, eu não voto. Eu cheguei a esse nível de evolução. Aconteceu na última eleição. Botou Lula e Bolsonaro. Eu olhei para os dois e falei, eu não voto em nenhum. Eu não fazia isso. Eu fiz isso, eu votei no Lula anteriormente. E o Lula pegou a subida das commodities, fez alguma coisa, efetivamente, distribuiu um pouquinho do dinheiro, que vai lá para fora, aqui dentro, muito pouca coisa. Porque o Lula, inclusive, naquilo que o Wellington falou, desafiou. Ele desafia, e se eu for lá atender o desafio dele, ele vai sair pela tangente, vai ser encoberto por meia dúzia de jornalistas canalha e vai ficar a mentira dele ali. Ele pegou 40 bilhões que o Brasil devia ao FMI, nacionalizou essa dívida, em alguns casos, com 200% de aumento dos juros, ou seja, foram empréstimos pegos em valores baixos, e ele nacionalizou. Hoje nós só temos uma dívida pública interna, nós não temos dívida externa. Nós devemos mais de 100% do PIB já. E pagamos tudo sem auditagem, sem nada, sem nada. Hoje o Brasil sangra 5 bilhões de dólares a 5 bilhões de reais por dia. Dinheiro esse que daria, metade desse dinheiro daria para transformar o Brasil num país de primeiro mundo em 5 anos. Mas a única coisa que a gente escuta é isso aí. O Brasil continua com a pior renda de todos os países desenvolvidos. Nenhum país tem a nossa riqueza. Agora, também nenhum país tem um Congresso como o nosso. Nenhum país tem funcionários públicos como o nosso judiciário, que fazem o que quer, ganham o que bem entendem, subscrevem o que querem receber. Eu, em 1985, apoiei uma democracia que viria para melhorar o país, onde a gente dizia que tudo era um funcionário fantasma. E de lá para cá, eu vejo, por exemplo, o ministro do Lula e também do Bolsonaro, mas eu estou falando do Lula agora, receber 700 mil reais em 2 meses de penduricalhos. Um general, o Paiva, grande Paiva, 700 conto no bolso, fora o deslocamento. É legal, né? É legal, mas é imoral. Ou seja, só quem vive no comunismo aqui é o militar brasileiro. Ele vive num regime comunista. Ele tem aposentadoria garantida, tem casa, tem moradia, tem salário, tem emprego, tem tudo. Realmente é um comunismo de primeira ordem e combatem o comunismo. Como pode ser? Eu não estou falando que soldado, militar ou qualquer um tem que viver embaixo da escada, mas temos que pagar salários compatíveis com a nossa capacidade. Se a nossa capacidade é essa, temos que pagar esses salários. Um magistrado brasileiro não pode ganhar mais de 12 mil reais por mês. Por quê? Porque o nosso salário é 1.300 reais. É por causa disso. A hora que você recuperar economicamente o povo, aí sim você pode melhorar tudo isso. Isso aqui tem que mudar de cabo a rabo. Professores universitários que nada produzem, vivem viajando pelo mundo com bolsas, com trabalhos fantasmagóricos, comprados
Ctrl-V, Ctrl-Z, que chegam no Brasil e já se preparam para outra viagem. Os setores de laboratório, de exatas, acabando, morrendo, porque tudo aqui, agora nós somos o país mais humanitário do mundo, mas assassinamos 50 mil brasileiros por ano, na ponta da bala. Aí o que acontece? O perigo, o problema é a arma que está na mão do cidadão. O traficante, o bandido, continua solto. Medidas e mais medidas mitigatórias para bandidos. Você vê o judiciário entregando de volta para um traficante que não tem outra fonte de renda que não o tráfico, usando filigrana jurídica, um avião e um helicóptero. Outra desembargadora bota na rua traficantes que estavam com 600 quilos de cocaína. Segundo ela, não houve um mandado de busca, um risível pedaço de papel, quando todo mundo sabe que o flagrante em si anula qualquer pedido de papel. A partir do momento que o policial vai lá e consegue o flagrante delito está conflagrado. Só falta agora entregar de volta a droga. Então, é esse o país que está aqui. Então, todo mundo quer que você fique preso no dia 8, onde nós tivemos um ataque à grande democracia, que é o Brasil, onde você não pode abrir a boca e falar alguma coisa, porque você é castrado, você é tolhido, a sua língua, ninguém deixa você falar. Wellington, eu acho que eu já falei muito, eu vou te passar para as considerações finais, já é hora da gente ir naná e se preparar, porque o tempo ruge e a Sapucaí é longa. Bola contigo. Rubão, antes de tudo, eu quero agradecer a você por mais um convite. É sempre uma honra estar aqui participando no canal Geoforça, dessa conversa que nós temos aos domingos. Eu tenho esse privilégio de poder falar com você durante várias vezes na semana, e eu tenho essa live aqui que eu faço com você como uma conversa de amigos, né? E nós trocamos ideias e compartilhamos isso com o público, e o público aqui é bastante ativo no chat e também tem dado respostas muito boas, tanto a você nas suas lives individuais, como com outros convidados, mas também apoiado o meu trabalho. Eu vejo que muita gente está indo lá no canal. Meu canal tem, acho que 9 mil e poucos inscritos, e os vídeos têm uma média assim, de 4.500 pessoas assistindo, assim, quase 50%. Isso é muito interessante, eu fico feliz por isso, e sou grato a você por todo o apoio que você tem dado, porque foi você, inclusive, que me convenceu a voltar a fazer trabalhos nas redes sociais, no YouTube, né? Eu já estava decidido que não iria mais fazer, mas você, eu lembro, eu estava até em Portugal, quando você ligou e teve uma boa conversa comigo, e eu concordei em voltar. E, assim, hoje temos essa frequência aqui, e esse projeto vai crescer, com certeza, vamos ter muita coisa boa, não são palavras ao vento, sabemos exatamente do nosso compromisso com a verdade, então estamos aqui criando expectativa falsa. Tudo tem hora certa, na hora certa vai acontecer. E, Rubão, hoje falamos sobre muita coisa importante, mas eu quero dizer que o Brasil está trocando a garantia dos BRICS por um flerte de um G7 em decadência. E nenhuma catástrofe nesse momento vivido no planeta poderia ser tão ruim como esta. Era o momento do Brasil se firmar, era o momento do Brasil se posicionar como um país que quer ser grande. Mas isso, para acontecer, teria que mudar a política econômica interna. Era preciso que isso acontecesse. Com essa política que está aí de pagar juros, de taxar o pobre, de impedir até mesmo que quem quer trabalhar honestamente importando produtos seja mais taxado do que os grandes sonegadores, etc. E sejam até mais punidos, né, do que eles. Então, isso desanima bastante em relação a essa perspectiva de um país livre e soberano.
lamentavelmente, a classe política brasileira é totalmente comprometida com os interesses norte-americanos e um pouco ocidentais da Europa, em especial. Mas a Europa, especialmente a União Europeia, nada mais, esse bloco nada mais é do que um puxadinho, governado por um regime militar da OTAN, que tem como governador da província da União Europeia, província dos Estados Unidos, o Jens Stoltenberg, da NATO. Então, o Brasil está com medo de ser grande. Fez a opção de ser aquele urso de pelúcia grandão que só serve mesmo para ficar cheio de poeira. Isso graças à mediocridade dos políticos brasileiros, de uma justiça vendida, de militares corruptos que ocupam parte das Forças Armadas e que sufocam outros que queriam uma visão diferente. Mas eu não quero sair daqui com a bandeira da derrota empunhada, não. Sabe por quê? Porque as forças que estão lutando para que o Brasil seja grande, as forças externas, elas são muito fortes também e são capazes de influenciar. E eu acredito muito nisso. Vai ter muita água ainda para rolar embaixo dessa ponte. Esperamos que um Vargas mais esperto, menos dócil, ou um Geisel menos dócil surja para que possamos resgatar o Brasil antes que a vaca vá para o brejo. Mais uma vez, Rubem, obrigado. E a você que está assistindo, eu agradeço inclusive a compreensão de muitos aí, eu sei que tem muitos ateus aí, mas Deus vai perdoar vocês por isso. Como diz Rubem, o ateu se revela na queda do avião, todo mundo chama por Deus. Não existe ateu em queda de avião. Pois é, então, mas eu respeito o posicionamento de todos e tenho total liberdade de manifestar aqui a minha fé. Eu sou católico, nunca neguei isso, sempre falei. E falei hoje dos santos do mês, porque são santos que eu sempre tive devoção e sempre gostei de falar sobre eles. E foi a primeira oportunidade que eu tive, nem combinei com o Rubem, mas o Rubem me dá liberdade editorial aqui para eu falar o que eu quiser, então estou feliz por isso. E cumpri uma promessa bem incrementada aí com o Santo Expedito, viu, Rubão? Foi com sobra. Isso, estou com... Agora... Está com crédito. Não, nem vou dizer isso. Eu nem vou dizer que eu estou com crédito, porque eu fiquei devendo muito tempo, mas assim, estou aliviado para caramba, porque me veio essa ideia enquanto a gente estava conversando aqui. Então, um grande abraço, boa noite, uma ótima semana para todos e que seja realmente uma boa semana para todos. Até lá. Foi uma boa semana, vai ser uma ótima semana, e ainda mais com o Santo Expedito agora dando crédito para a gente. Eu também sou católico apostólico romano, comedor de bolo, sou um relapso em igreja, mas se tiver uma festa, um bolinho, eu vou lá. É sempre assim. Essas foram as considerações finais do Wellington. Agora eu vou fazer as minhas rapidamente. Márcio Danta Rosa. Rubem, você acredita piamente que existe algum jeito do nosso país ser salvo? Depende dos homens. Um abraço para sua filha aí. Ela pergunta pelo curso. Vai sair agora. Pode ficar tranquilo. Essa semana, se Deus quiser, coisas boas vão acontecer e eu vou ficar livre de uma série de compromissos e vou poder me dedicar um pouquinho mais a esse espaço como ele merece. Não estou fazendo isso, então pode ficar tranquilo que isso aí vai vir à tona. Tá? Agradecendo também aqui, foi quem que me perguntou aqui? Foi o João Vitor. O João Vitor, um abraço para você. Você me perguntando sobre expulsão de colonos. Sim, essa gangue verde a serviço do Império é totalmente impiedosa. Eles estão promovendo o deslocamento sem eira nem beira de 18 mil colonos, brasileiros como eu e você, de todas as raças, que não se enquadram
nessa campanha farsesca, indigenista e ongueira. Ali não esqueça, não, ali tem mestiço de índio, tá? Ali tem mulato, tem mameluco, tem cafuso, tem confuso, tem de tudo. Tem quem não é brasileiro, tem quem não é brasileiro, se considera brasileiro, tem de tudo. Todos eles sendo maltratados em nome de uma agenda canalha do Lula e da gangue verde que ele colocou lá. Que o que nós temos hoje no norte do país é uma gangue verde, liderada por facínoras internacionais que falam português, como essa Índia falsificada, essa Índia da Casa Turuna, e a tartaruga sem casco, essa já é conhecida de longa data. Essa daí o próprio Wellington já deu aí o expertise dela, é de longa data. Esse pessoal é patrocinado de fora, esse pessoal veio de fora, conforme falei, semana passada, segunda-feira próxima passada, existia uma comissão inglesa deliberando junto à FUNAI como seria o formato das novas possessões. E, no meio da semana, a Sônia Jararaca, ou Guajajara, ou o que seja esse negócio aí, esse troço que colocaram aí, estava em Nova York, lá nas Nações Unidas, preparando a doação do Brasil, aonde aprovou 15 milhões de hectares. Para quem não sabe, 15 milhões de hectares são 15 mil quilômetros quadrados. 15 mil quilômetros quadrados, para quem não sabe, é praticamente um pouquinho menor do que Israel, praticamente 50% a mais do que o país Líbano. Isso para 40 novas reservas que serão dominadas por ONGs vindas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Suécia, da Noruega, do Quinto dos Infernos, todas elas mancomunadas com quadrilhas brasileiras, com gangues brasileiras. Países que, em 15 mil quilômetros quadrados, colocam 10 milhões, 15 milhões de habitantes. Isso daí vai ficar na mão de uns 20 mil índios, que vão servir de figurantes para o roubo de mais riqueza brasileira. Mas calma, que ela falou que tem muito mais vindo por aí. Ela tem mais 100 milhões. 100 milhões. 100 milhões significa 100 mil quilômetros quadrados. Significa Áustria. Ela tem uma Áustria inteira ainda para entregar para as ONGs, em nome dos índios. Sônia Guajajara, Guadalajara, ou qualquer coisa que o seja, falou afirmativamente, inclusive, boquiaberto eu, com a autonomia que um ser daquele, sem nenhum tipo de preparo, tem para lidar com o assunto. Uma Índia falsificada que não é reconhecida nem pela própria tribo. A tribo Guajajara não reconhece nela uma representante deles. Sônia Guajajara, treinada nos Estados Unidos, vivendo à base de fundos americanos há muito tempo, adora um ar-condicionado, adora um hotel 5 estrelas, adora um carro de luxo. Tá? Simplesmente estão aí pungando 15 mil quilômetros quadrados e agora está preparando mais um golpe de 100 milhões de hectares ou 100 mil quilômetros quadrados, maior do que Portugal. Eu tenho um público bom em Portugal, eu posso dizer, tá? Que é Portugal, praticamente Portugal, é Portugal e Líbano juntos. Os dois países juntos dá o que ela quer dar. O que ela, juntando com o que ela está dando agora, vamos ter a Bélgica e Portugal, maior do que Bélgica, Holanda, Luxemburgo, e ainda tem que pegar um pedaço da Normandia para fazer os 115 mil quilômetros quadrados que a dona Sônia Guajajara ou Guadalajara vai dar. Isso para prejuízo, provavelmente, de algumas dezenas de milhares de brasileiros que vão ficar como os arrozeiros na Raposa Serra do Sol, que o Lula jogou na miséria no seu segundo governo. Ficamos por aqui. Um abraço a todo mundo. Eu quero agradecer as pessoas aqui. Alguns colaboraram, eu não citei o nome. Perdão, me desculpem se eu resgatar alguém aqui, eu ainda falo. Beth Volak, agradecendo a gente, obrigado pela colaboração. E eu quero dizer para vocês se inscreverem no canal do Wellington, tá? Se inscrevam lá no canal do Wellington para bater essas 10 mil, que eu estou doido para ir lá falar um monte de merda lá no canal dele.
fiquem à vontade, por favor, se inscrevam e deixem-me ver se eu tenho mais alguma coisa. Está aqui a minha campanha do Pix, quem quiser ajudar, colaborar aí com a gente. Estamos prontos aqui, lembrando de primeira mão sempre, não estou pedindo dinheiro para comprar armas para a Ucrânia, nem contra a Ucrânia, não, tá? Isso aí não cai nessa, não, que isso aí é engodo, isso aí é golpe. Aqui é o seguinte, é para estruturar o canal, mais nada do que isso. Aqui ninguém vai para a Ucrânia, não. Muito pelo contrário. Quem vai para a Ucrânia é o Lula, mas quem vai acabar se ferrando é você. Ótimo! Fui! Amanhã tem Carlos Velasco e Rafael Machado, para a gente